Por dentro do tratado entre Rússia e Irã, o que é e por que é importante? Pergunta. 3 anos de negociações em um novo pacto de parceria estratégica entre a Rússia e o Irã deram resultados frutíferos nesta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, com a cerimônia de assinatura no Kremlin. Aqui está tudo o que tem para saber sobre o que o acordo significa para a segurança regional e internacional. O Tratado de Parceria Estratégica Abrangente é constituído de 47 artigos com foco em segurança. Ambas as partes concordaram em se esforçar para aprofundar e expandir as relações em todas as áreas de interesse mútuo, fortalecer a cooperação em segurança e defesa, envolver-se em estreita coordenação de atividades nos níveis regional e global. O tratado inclui um compromisso abrangente de respeito mútuo pelos interesses nacionais e de segurança um do outro, apoio ao multilateralismo em assuntos internacionais e rejeição da unipolaridade e hegemonia, um claro aceno à política dos Estados Unidos e à chamada ordem internacional baseada em regras de Washington. Se uma parte estiver sujeita à agressão, a outra não fornecerá nenhuma assistência militar ou outra ao agressor que contribua para a continuação da agressão, diz o acordo, que prevê também esforço para a resolução do conflito por meio de diplomacia, com base na Carta da ONU. Além disso, as partes se comprometeram a não permitir que o território uma da outra seja usado para apoiar separatistas ou se envolver em quaisquer ações hostis uma contra a outra. Os serviços de inteligência e segurança dos dois países receberam luz verde para aumentar a troca de informações, experiência e conhecimento, enquanto seus militares têm o direito e a oportunidade de aumentar os exercícios conjuntos, consultar e cooperar no combate a ameaças militares e de segurança comuns de natureza bilateral e regional. Juntamente com a cooperação contra o terrorismo, crime, imigração ilegal, proliferação de armas, destruição em massa, uma série de outros perigos. O novo tratado inclui um artigo separado sobre medidas para garantir a paz e a segurança nas regiões do Cáspio, Ásia Central, Cáucaso e Oriente Médio. Mais importante ainda é o estabelecimento de uma cooperação para evitar interferências nessas regiões e a presença desestabilizadora de terceiros estados. Quem são esses terceiros estados? Não é difícil de adivinhar, dadas as preocupações russas de longa data sobre a invasão dos Estados Unidos da OTAN nessas e outras regiões do mundo e as propostas de longa data de Teherã para um novo acordo de segurança do Golfo Pérsico sem o envolvimento dos Estados Unidos. O artigo 14 do acordo destaca a necessidade de uma cooperação reforçada em segurança política, econômica, cultural e humanitária por meio da Organização para a Cooperação de Xangai e laços expandidos entre o Irã e a União Econômica Eurasiática. O lado econômico do tratado promove a criação de novas conexões diretas entre a Rússia e as regiões do Irã para uma cooperação econômica e de investimento aprimorada. Ambos os países se comprometerão a rejeitar o uso de medidas coercitivas unilaterais, ou seja, sanções, e a tomar esforços práticos para reduzir riscos, eliminar ou minimizar o impacto direto e indireto de tais medidas nas relações econômicas mútuas. O tratado prevê a criação de infraestrutura de pagamento moderno, independente de terceiros países, transações para acordos bilaterais em moedas nacionais, fortalecimento da cooperação interbancária direta e distribuição de produtos financeiros nacionais, e a criação de um regime alfandegário simplificado. A atenção especial é dada à mineração e processamento de ouro e diamantes, trabalho num ambicioso corredor de transporte norte e sul e cooperação no setor de petróleo e gás, incluindo engajamento científico e técnico e troca de experiência, fornecimento e troca de recursos, investimentos e cooperação via OPEP+, e outros fóruns internacionais. O artigo 23 pede a promoção do desenvolvimento de relações de longo prazo e mutuamente benéficas no uso pacífico da energia nuclear, incluindo a construção de novas instalações de energia nuclear. O tratado menciona oportunidades para o aumento da cooperação em uma ampla gama de outras áreas, incluindo saúde, educação, ciência, cultura, mídia, publicação, turismo e esporte, além de interação, troca de pontos de vista e experiências expandidas no campo da pesquisa e exploração espacial para fins pacíficos. É um acordo muito importante, especialmente porque o mundo está mudando tão rapidamente e o Ocidente está se comportando de maneira tão hostil em relação à maioria global e, claro, ao Irã e à Rússia em particular, disse o renomado observador de assuntos internacionais iraniano-americano, Dr. Mohamed Marandi. As duas nações têm enorme potencial para a cooperação do corredor de transporte norte e sul, a energia convencional e nuclear, defesa e muito mais, disse Marandi.
O tratado foi realmente possível pela política míope dos Estados Unidos de antagonizar ambos os países, incluindo mais de 4 décadas de hostilidade ao Irã e a imposição de sanções igualmente bárbaras e brutais à Rússia nos últimos anos. De acordo com o observador, os esforços do Ocidente para antagonizar ambos os países simultaneamente provaram ser um grave erro, disse Marandi. Temos o potencial para a Rússia fazer comércio através do Golfo Pérsico com o subcontinente indiano, Indonésia, África, Sudoeste Asiático em geral. Mas também a Rússia tem o potencial de exportar seu gás natural para o Paquistão, Iraque e outros países da Península Arábica através do Irã. Então, os tipos de cooperação que podem ser expandidos são enormes. Os dois países não exploraram o suficiente de seu potencial no passado e eles estão apenas finalmente começando a se mover para explorar esse potencial. Acredite, Dr. Marandi. O mesmo se aplica quando se trata de aumentar a cooperação no campo da energia nuclear, disse Marandi. O Irã vem desenvolvendo seu programa nuclear pacífico e agora é um dos países mais desenvolvidos do mundo nesta área. Por causa da longa experiência da Rússia com a energia nuclear, o Irã está muito interessado em promover essa cooperação, tem enormes benefícios financeiros para a Rússia construir essas usinas de energia, e para o Irã é um meio para o país diminuir sua dependência de combustíveis fósseis para que possa exportar mais combustível fóssil, observou o observador. O imenso potencial liberado pelo tratado tornará mais difícil para os Estados Unidos tentar minar o poder russo e minar as capacidades iranianas, acrescentou Marandi. Na esfera da defesa, a cooperação aprimorada é fundamental porque ambos os países estão sendo ameaçados pelo Ocidente e ambos têm enormes capacidades militares, sejam drones e mísseis iranianos ou tecnologia de defesa russa sendo usadas pelo Irã, de acordo com Marandi. Ambos os países sentem que a expansão da OTAN em regimes afiliados ao Ocidente são potencialmente perigosos para o mundo e definitivamente perigosos para o Irã e a Rússia. Então, os dois países têm um interesse compartilhado em manter a OTAN fora do Mar Cáspio, mas também ambos estão profundamente preocupados com o terrorismo, enfatizou o acadêmico. O tratado de parceria estratégica abrangente entre a Rússia e o Irã não é estritamente uma aliança que os compromete a lutar em nome um do outro em batalha, mas é basicamente a próxima melhor coisa, disse o coronel aposentado do exército russo, Viktor Litovink. No que diz respeito aos agressores, nós não apenas nos apoiaremos, não forneceremos a eles nenhuma assistência, incluindo inteligência, ou permitiremos que usem nosso território para ataques. Por exemplo, temos nossa base na Armênia, não permitiremos que aviões estrangeiros pousem lá para atacar o Irã, disse Litovink. Quando se trata do potencial para a cooperação de defesa aprimorada proporcionado pelo novo tratado, a Rússia poderia ajudar a preencher lacunas nas poderosas defesas aéreas do Irã por meio da entrega de jatos Sukhoi Su-30 ou sistemas Pantsir, Thor, Buk ou S-400, por exemplo. A Rússia, por sua vez, poderia se beneficiar dos vastos arsenais de mísseis e drones desenvolvidos internamente pelo Irã, disse Litovink. Buracos negros revistos, os Estados Unidos indicam vantagem dos submarinos russos do projeto 636. Submarinos diesel-elétricos russos do projeto 636 Varsha Vianka foram apelidados de buracos negros devido à dificuldade de sua detecção. A revista americana 1945 aponta as vantagens do submarino. Introduzidos pela primeira vez no início dos anos 1980, estes submarinos diesel-elétricos são notáveis por sua furtividade, confiabilidade e adaptabilidade, e são mais conhecidos no Ocidente pelo seu codinome oficial da OTAN. Kilo escreve ao autor do artigo: nota-se que na Rússia são produzidos submarinos modernizados do projeto 636, por três que se caracterizam por sistemas hidroacústicos aprimorados, sistemas de propulsão mais potentes e de baixo ruído, bem como armamento moderno. Conhecidos como buracos negros por sua furtividade, os referidos navios se destacam nas operações costeiras, oferecendo versatilidade e confiabilidade. Por fim, a revista ressalta que os submarinos podem atingir alvos com mísseis de cruzeiro calibre a distância de até 2.500 km. A classe Varsha Vianka, uma versão modificada do projeto 636, já possui uma eficiência de combate maior em comparação com os projetos anteriores. Além de seu armamento de minas e torpedos, este submarino tem seus próprios mísseis de defesa antiaérea. Estados Unidos treinaram militares de Tailândia de modo público e oficial pela primeira vez na história, diz mídia.
Taiwan e os Estados Unidos assinaram um acordo para realizar um programa de treinamento especializado de 2 anos para a Marinha local, informou o jornal TPI Times, citando o Ministério da Defesa Nacional da ilha. A imprensa esclarece que os Estados Unidos enviaram anteriormente instrutores e equipes de operações especiais para ajudar no treinamento em Taiwan. Porém, isso não foi divulgado e os detalhes foram mantidos em segredo. O programa é provavelmente relacionado ao treinamento de combate anfíbio com a frota naval anfíbio e o corpo de fuzileiros, ressalta o jornal. Nota-se que o acordo atual pressupõe que o governo dos Estados Unidos enviará pessoal para Taiwan para realizar um programa de treinamento especializado de 2 anos para a Marinha, que será orçado em 1,5 milhão. Como disse um especialista militar anônimo ao TPI Times, esta é a primeira vez que um programa de treinamento especializado com os Estados Unidos foi anunciado oficialmente. No final de dezembro, a China criticou os Estados Unidos pelo envio de assistência militar a Taiwan no valor de 571,3 milhões e pela aprovação de 295 milhões em vendas de armas para a ilha. A situação em torno de Taiwan piorou após a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha em 3 de agosto de 2022, apesar dos protestos da China, que viu naquela viagem o apoio de Washington aos independentistas de Taiwan e acabou realizando exercícios militares em grande escala ao redor da ilha. Os laços entre a China e a ilha de Taiwan foram rompidos em 1949, depois que as forças do Partido Nacionalista Kuomintang sofreram uma derrota na Guerra Civil contra o Partido Comunista e se mudaram para aquele arquipélago. As relações foram restauradas apenas no nível comercial e informal. No final dos anos 1980, desde o início da década de 1990, os partidos têm estado em contato através de organizações não governamentais. Arsenal do Exército Brasileiro ganha mísseis Javelin, Spike, blindados, sentaram 2 helicópteros Black Hawk, sistemas Atmos, embarcações blindadas para fortalecer a defesa e mobilidade em 2025. O Exército Brasileiro tem investido na modernização de seu arsenal, confirmando a aquisição de diversas tecnologias avançadas. Entre os destaques estão os mísseis antitanque FGM-148 Javelin, fabricados nos Estados Unidos, que possuem alcance de até 4 km, e tecnologia Artillery, permitindo a precisão contra blindados inimigos. Além dos Javelins, o Brasil já adquiriu 100 unidades dos mísseis Alien Spike LR-2 com alcance de 5,5 km. Os mísseis nacionais MSS 1.2AC continuam em produção, fortalecendo as capacidades de defesa da recém-criada primeira companhia anticarro mecanizada, que também será equipado com os modelos blindados Centauro 2. O Centauro 2 é um veículo ágil armado com um canhão de 120 mm, superior aos Leopard 1, assim que atualmente em uso. O Exército já recebeu 2 unidades para teste, com previsão de entrega de mais 96. Outra aquisição de blindados, como o CV-90, estão sendo avaliadas para reforçar a frota nacional. Na artilharia, o Brasil negocia o sistema Atmos 155 mm, capaz de atingir alvos a até 40 km de distância. No entanto, a questão política tem atrasado o processo. O país tem também desenvolvido munição de alcance estendido para motores em parceria com os Estados Unidos, ampliando as capacidades de combate. A Amazônia também receberá reforços. Em dezembro de 2024, o Exército recebeu a embarcação São Félix do Araguaia, primeiro de 4 unidades projetadas para transporte e patrulha em áreas remotas, equipadas com metralhadoras, blindagens, lanches, garantem segurança e mobilidade. Os novos helicópteros Black Hawk H-60M, com 12 unidades encomendadas, começam a chegar em 2025. Essa é mais uma etapa no processo de modernização que promete transformar a Força Terrestre Brasileira em uma das mais bem equipadas da região. Mídia. Arma de micro-ondas chinesa pode gerar pulsos eletromagnéticos semelhantes à explosão nuclear.
Pesquisadores da China afirmam que estão desenvolvendo uma arma de micro-ondas de alta potência capaz de produzir pulsos eletromagnéticos com uma intensidade semelhante a uma explosão nuclear. Esta arma de micro-ondas de alta potência, que ainda está em teste laboratório e não está pronta para implantação imediata no campo, é capaz de gerar pulsos eletromagnéticos com uma intensidade comparável a uma explosão nuclear que pode interromper ou mesmo destruir componentes eletrônicos dentro dos sistemas de armas inimigas, aponta o Sul China Morgan Post, citando pesquisadores envolvidos no projeto. A nova arma chinesa usa tecnologia avançada de transmissão de matriz faseada para focar a energia com precisão, o que amplia seu alcance. Este design aumenta seu poder destrutivo e permite que ela ataque vários alvos simultaneamente. Ressalta-se que o seu desenvolvimento não foi fácil e, na verdade, a criação de tal arma era considerada impossível devido ao risco de autodestruição pelos pulsos que gera. As ondas eletromagnéticas geradas por esta arma chinesa podem atingir ou mesmo exceder um potencial total de 1 gigawatt. Marinha do Brasil revoluciona fuzileiros navais e moderniza operações litorâneas. A Marinha do Brasil acaba de anunciar uma transformação histórica que promete revolucionar a estrutura dos fuzileiros navais e fortalecer as operações litorâneas do país. Por meio de uma reestruturação estratégica publicada no Diário Oficial da União em 16 de janeiro de 2025, unidades ganharam novas denominações e um reforço e modernização, alinhando tropas às demandas operacionais mais avançadas do mundo. Descubra como essa mudança impacta a defesa nacional e posiciona o Brasil como referência em operações marítimas globais. Entre as principais mudanças está a renomeação de 5 grupamentos de fuzileiros navais, que agora são denominados Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais. Esta reformulação busca não apenas modernizar as unidades, mas também padronizar a designação das tropas. Confira como ficou a distribuição. Comando da Tropa de Reforço passa a se chamar Comando da Divisão Litorânea. O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro passa a se chamar 1º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais. O Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador passa a se chamar 2º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais. O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal passa a se chamar 3º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais. O Grupamento de Fuzileiros Navais de Santos passa a se chamar 4º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais. O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande passa a se chamar 5º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais. O Comando da Tropa de Reforço passa a ser denominado Comando da Divisão Litorânea. Essa nova nomenclatura reflete melhor a missão e a estrutura operacional da unidade dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, alinhando ao conceito de operações litorâneas estratégicas. As mudanças assinadas pelo comandante da Marinha, Almirante Marcos Sampaio Alcem, entram em vigor a partir de 14 de janeiro de 2025. Para garantir uma transição eficiente, o Comando de Operações Navais, em conjunto com o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, ficará responsável pela emissão dos atos complementares necessários à implementação das novas denominações. Essa iniciativa reforça o compromisso da Marinha do Brasil em modernizar seus forças, promovendo uma estrutura mais eficiente e alinhada às exigências das operações contemporâneas. A padronização e a reformulação das unidades operacionais são passos essenciais para fortalecer a presença do Brasil no cenário marítimo global, garantindo a prontidão das tropas em missões de alta complexidade. A reformulação otimiza os recursos e reforça a capacidade de resposta em operações litorâneas. China descobre enorme depósito de 1,15 milhão de toneladas de terras raras. O Serviço Geológico do Ministério de Recursos Naturais da China informou sobre a descoberta recente de um depósito de recursos naturais de mais de 1 milhão de toneladas, afirmando consolidar sua posição na produção de elementos de terras raras. A notícia, citada pelo jornal Sul China Morning Post, chega em um momento de tensões crescentes sobre produtos de alta tecnologia chineses, como veículos elétricos, turbinas eólicas e sistemas de ponta. O depósito de terras raras extremamente grande foi encontrado na província de Yunnan, no sudoeste da China. Possui recursos potenciais de 1,15 milhão de toneladas, incluindo mais de 470 mil toneladas de elementos-chave de terras raras, como praseodymium e neodymium, diz o artigo citando o Serviço Geológico Chinês.
A descoberta, segundo o jornal, é um dos resultados de uma iniciativa do governo chinês lançada em janeiro de 2023 para localizar recursos de importância estratégica, incluindo lítio, hélio e terras raras. O artigo também cita os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, segundo os quais a China é o maior produtor de elementos de terras raras do mundo, com 44 milhões de toneladas de depósitos. A descoberta é altamente significativa para fortalecer a vantagem da China em recursos de terras raras, melhorar a cadeia do setor de terras raras e consolidar ainda mais o domínio estratégico da China em recursos médios e pesados de terras raras, diz o Serviço Geológico Chinês na rede social WeChat. As forças militares da OTAN estão transformando uma pequena cidade em uma base aérea de 2,7 bilhões de dólares que pode abrigar 10 mil soldados. A situação na Europa, do ponto de vista militar, está sendo no mínimo turbulenta. O fato é que Putin não está dando trégua em sua cruzada com a Ucrânia. Enquanto isso, não muito longe dali, uma pequena cidade na Romênia está se tornando uma base aérea gigantesca. Primeiro foi Ramstein. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham a União Soviética na mira a partir de suas bases na Alemanha Ocidental. Uma dessas instalações, Ramstein, continua sendo o centro nefrálgico da OTAN, com cerca de 50 mil militares e suas famílias alojados na área circundante da Renânia. No entanto, em pouco tempo deixará de ser o principal espaço da Força Aérea. Nas próximas 2 décadas, outra base no leste da Romênia superará Ramstein em até 17% maior, absorvendo 1 milhar de hectares de terras agrícolas para se tornar a maior e mais imponente base da OTAN na Europa. A base aérea MK, conhecida como Base Aérea Mikhail Kugel-Nicianu, um político local. O local é uma instalação militar localizada na Romênia. Esta base ganhou relevância nos últimos anos devido ao seu papel estratégico na região, especialmente no contexto da OTAN e das relações militares entre os Estados Unidos e a Romênia. Está situada perto da cidade de Constança, na costa do Mar Negro, e tem sido utilizada tanto pelas Forças Armadas da Romênia quanto por forças dos Estados Unidos desde 1999 da OTAN. Sua localização é considerada chave devido à proximidade com zonas de interesse geopolítico como o próprio Mar Negro e a região da Europa Oriental. Além disso, também tem sido usada como ponto de trânsito para tropas e suprimentos, especialmente no contexto de operações militares no Oriente Médio e outras regiões próximas. A grande mudança, a transformação desta base aérea em uma espécie de fortaleza da OTAN capaz de abrigar 10 mil soldados e bombardeiros americanos com capacidade nuclear foi concebida inicialmente como uma resposta aos ataques russos à Geórgia em 2008 e à Crimeia em 2014, mas o projeto ganhou ainda mais importância desde a invasão total da Ucrânia em 2022. Tudo o que é necessário, segundo explicou há poucos dias a Euronews Nikolai Kretu, o comandante da base aérea. A instalação ampliada exigiria hangares de manutenção, depósitos de combustível, munições, equipamentos, materiais técnicos de aviação, simuladores, instalações de alimento e alojamento, tudo o que é necessário para apoiar a operação e as missões de uma base desse tamanho de ser. Estamos falando de um projeto de 2,7 bilhões de dólares com um porta-aviões insubmersível no Mar Negro e uma segunda pista de pouso sendo construída em meio a um planalto montanhoso, que será o centro de controle do sudoeste da Europa. Na verdade, espera-se que um esquadrão de aviões de combate F-16 romenos comprados da Noruega, bem como drones MK9 Reaper, cheguem à base em breve. Aumento de tropas de aviões. A OTAN anunciou no início deste mês que 7 aviões de combate F-18 Hornet da Força Aérea Finlandesa também haviam pousado na base em junho para realizar treinamento e missões no mundo real ao longo do flanco oriental na costa do Mar Negro. Durante 2 meses, os aviões finlandeses se juntaram a um destacamento de taifa da Royal Air Force e realizaram tarefas de alerta de reação rápida, voando junto com eles e os F-16 romenos para garantir coletivamente o espaço aéreo da OTAN e dar segurança à população romena, explicou o tenente-general Rami Lindström, o primeiro comandante do destacamento finlandês na base. Não é só isso, a presença americana na base também está aumentando. Segundo explicou a BBC, o tenente de voo Charles Tagg, um piloto da Royal Air Force da Inglaterra, que acrescentou que havia muito mais infraestrutura, alojamento, pessoal e equipamento. Tensão nuclear. Em junho, 2 B-52 americanos apareceram no céu, a primeira vez em que os bombardeiros pesados com capacidade nuclear foram desdobrados na Romênia. Representando outro ponto de conflito, a rota de voo se aproximou perigosamente do espaço aéreo russo. Estamos falando de bombardeiros baseados na Louisiana que chegaram na Romênia através do Ártico, descendo do Mar de Barents até o Mar Negro. Em um determinado momento, os B-52 circularam por locais militares sensíveis na península de Kola, na Rússia, o que fez com que a Força Aérea Russa enviasse aviões de combate MiG-29 e MiG-31. O Kremlin afirmou que depois que os B-52 escoltados por caças finlandeses foram forçados a fazer uma curva em U, uma afirmação que a Força Aérea Americana negou. Ameaça russa.
E o que a Rússia acha de tudo isso? Pergunta. Quanto mais perto estiver da fronteira da Rússia, maior a probabilidade de ser um dos primeiros alvos de ataque, de retaliação, alertou Andrei Klimov, senador russo e vice-presidente do Comitê de Relações Exteriores. Na verdade, a ampliação da base MK pela Romênia, tão perto da fronteira com a Ucrânia, já foi denunciado pela Rússia como um exemplo flagrante da agressão da OTAN. Se os romênios gostam, é problema deles, claro, mas o clube suicida da OTAN arrasta civis comuns para aventuras que podem acabar muito mal para suas famílias e filhos, sublinhou Klimov. Não podemos esquecer que Putin justificou sua invasão da Ucrânia em parte dizendo que a OTAN vinha se expandindo agressivamente cada vez mais perto da Rússia nas últimas décadas e que há muito tempo ele vem alertando contra uma expansão maior. Resposta da OTAN às palavras de Putin, a OTAN não apenas não... As palavras de Putin, a OTAN não apenas não deu ouvidos, mas continua avançando para o leste, enquanto a Finlândia se uniu à OTAN em abril no ano passado e a Suécia a seguiu em março passado. Nesse contexto, Putin lançou novas ameaças ao Ocidente, prometendo ir até o fim na guerra com a Ucrânia. Parceria de 100 anos entre a Inglaterra e a Ucrânia é uma ação publicitária de Kiev, diz o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Moscou considera o acordo entre a Ucrânia e a Inglaterra sobre parceria de 100 anos como uma ação promocional do governo ucraniano para a Rússia. Ela não tem significância, declarou Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Quanto ao próprio acordo entre a Ucrânia e a Inglaterra, não tem significância para nós. Consideramos o acordo como outra campanha promocional do regime agonizante de Kiev, que está pronto para assinar um contrato para a venda do país ou torná-lo uma nova colônia inglesa. Lê-se no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. 100 anos é simbólico, mas um prazo pouco vinculativo. No caso da queda da ditadura de Zelensky, da renúncia do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, quase ninguém se lembrará deste acordo, disse Zakharova. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer chegou a Kiev na quinta-feira, onde assinou com o atual líder ucraniano Vladimir Zelensky um acordo de parceria de 100 anos entre os países. A nova parceria envolverá o aprofundamento das relações nas áreas de defesa, ciência, tecnologia, saúde, agricultura, espaço e veículos aéreos não tripulados. F-35 serão enviados à Groenlândia. Dinamarca reforça defesa no Ártico com caças furtivos americanos em meio à crescente tensão geopolítica. A Dinamarca recebeu em 12 de janeiro mais 3 caças furtivos F-35 Lightning II entregues diretamente dos Estados Unidos à base aérea de Skrydstrup, no sul do país. Com essa entrega, o país já possui 17 das 27 aeronaves de quinta geração encomendadas em 2021. Do total, 6 permanecem na base aérea de Luke, no Arizona, para treinamento, enquanto 11 estão em operação em território dinamarquês. Esses novos caças fabricados pela Lockheed são um reforço significativo para a Dinamarca, que avalia a possibilidade de utilizar os F-35 na Groenlândia. A decisão ocorre em um momento de crescente disputa pela influência do Ártico, uma região estratégica tanto do ponto de vista militar quanto econômico, devido às riquezas minerais e ao derretimento das geleiras que abrem novas rotas marítimas. A chegada das aeronaves também marca um esforço da Dinamarca para modernizar sua frota, substituindo os antigos caças F-16 MLU. Os novos F-35, além de realizar missões de policiamento aéreo e alerta de reação rápida, estarão configurados com o chamado Technology Refresh 3 TR3 a partir de 2027. Esse pacote de atualizações melhora o radar, a guerra eletrônica, a integração de armas de longo alcance, ampliando a capacidade de defesa dinamarquesa. A Dinamarca também anunciou investimento na modernização da infraestrutura da Groenlândia, com planos de adequar o aeroporto de Kangerlussuaq para receber os caças F-35. A Groenlândia, localizada em uma posição estratégica no Ártico, é essencial para monitorar o espaço aéreo polar e possíveis movimentações militares como aeronaves hostis ou mísseis intercontinentais. Além disso, a proximidade da ilha com a passagem do noroeste que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico torna a região ainda mais valiosa. A crescente navegabilidade dessas águas devido ao aumento das temperaturas globais despertou interesse não apenas do Ocidente, mas também de potências como a Rússia e a China, gerando ambiente de competição geopolítica. O interesse dinamarquês em reforçar sua segurança na Groenlândia também se intensificou após o aumento das tensões com os Estados Unidos.
O então presidente eleito Donald Trump reacendeu a polêmica sobre a possível aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos, classificando-a como vital para a segurança americana. Trump chegou a afirmar que não descartaria o uso da força econômica ou militar para garantir o controle da Groenlândia, o que gerou reações enérgicas tanto do governo dinamarquês quanto da Groenlândia. O primeiro-ministro da ilha, Edg, declarou que a Groenlândia não estava à venda e enfatizou a importância de sua autonomia. Em resposta, a Dinamarca anunciou um pacote bilionário de investimentos em defesa com mais de 1,5 bilhão destinados ao fortalecimento militar da região. Entre as medidas estão a aquisição de drones de longo alcance, novos navios de inspeção e fortalecimento das capacidades operacionais da Groenlândia. Além disso, o governo dinamarquês reiterou sua intenção de manter o controle sobre a defesa do território. Afastando qualquer tentativa de intervenção externa na base espacial Pituffik, anteriormente Tulia Airbase, desempenha um papel crítico nesse cenário, abrigando operações conjuntas da Dinamarca e dos Estados Unidos. A distância de apenas 3.800 km entre a Groenlândia e a Rússia torna a ilha um ponto estratégico para a vigilância de atividades militares no Ártico. Enquanto os Estados Unidos aumentam sua infraestrutura para acomodar os F-35 na base de Pituffik, a Dinamarca busca garantir sua soberania e ampliar sua presença na região. As tensões com a Rússia, acusada de militarizar o Ártico e o interesse chinês em explorar os recursos naturais da Groenlândia, colocam ainda mais pressão sobre a Dinamarca para fortalecer sua posição. Os novos F-35 são vistos como uma peça-chave para conter a ameaça e demonstrar a capacidade de resposta às demandas de segurança no Ártico. Com isso, a Dinamarca pretende mostrar que está preparada para proteger sua soberania e, ao mesmo tempo, contribuir para a defesa coletiva da OTAN em um dos cenários mais desafiadores da atualidade.